Neste vídeo vamos fazer aqui uma observação sobre as razões trigonométricas da circunferência e vamos começar falando sobre o seno. Temos aqui uma circunferência onde foi estabelecido um arco AP. Esse arco AP ele define aqui um ângulo alfa. Então esse ângulo alfa ele vai designar o que? Vai designar sobre o eixo Y a parcela correspondente a quem? Correspondente ao seno desse ângulo. Então o seno do ângulo alfa ele é sempre essa parcela que está presa ao eixo Y. E o que é importante saber aqui é o seguinte: na definição do seno nós temos que fazer observação com relação aos sinais. Então nessa parte onde nós temos o primeiro e o segundo quadrante, o sinal do seno no primeiro quadrante e no segundo quadrante, ele sempre vai ser o quê? Vai ser positivo. Enquanto que no terceiro quadrante, se a gente observar, ele vem na parte negativa em relação ao eixo vertical. Então, no terceiro quadrante e no quarto quadrante, nós temos o quê? Um seno que ele é negativo. E em cima disso daí também é importante saber o que? À medida que esse ângulo abre, como esse segmento aqui tem raio unitário, observa que o valor máximo que ele atinge é nesse ponto, que corresponde ao quê? Corresponde a 90 graus, que seria o π sobre 2. Quando ele desce aqui, a abertura aumenta, né? Ele vai descendo, o valor do seno ele passa a ser novamente o quê? Zero. Então quando ele chegar aqui em π, o valor do seno vale zero. Continua abrindo o ângulo, chegou nesse ponto, que seria 3π sobre 2, o seno passa a ser o quê? Menos 1, que é o oposto daqui de cima. Até voltar e fechar novamente a circunferência aqui, onde o seno também é zero. Então com isso a gente pode também já criar aqui para o seno algumas condições. 0 graus, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Corresponde também ao 0 grau. Seria a mesma coisa. Então aqui para 0 grau ele vale 0. Para π sobre 2 ele vale 1. Para π ele volta a valer 0. Para 3π sobre 2 ele vale menos 1. E para 2π ele volta a ser 0. Outra coisa importante, a definição dos ângulos notáveis. Então nos ângulos notáveis, que ajudam a resolver os problemas, reduzindo todos eles ao primeiro quadrante, nós precisamos saber 3 ângulos pelo menos, né? Que seria o quê? Que seria o 0 graus, o 30 graus, o 45 graus e o 60 graus. Então no caso, 0 graus, 30 graus ele vai ser o π sobre 6, 45 graus ele vai ser o π sobre 4 e os 60 graus vai ser o π sobre 3. Como fazer isso daí de uma maneira mais fácil? O π aqui a gente está em radianos, então 180 dividido por 6 vai dar 30 graus. 180 dividido por 4 vai dar 45 graus. 180 dividido por 3 vai dar 60 graus. Por isso que a gente tem essa condição aí mais fácil para poder saber como fazer a transformação de graus para radianos. Então os valores que nós temos aqui, para 0 graus ele vai ser 0, como nós já vimos. Quando eu chego em 30 graus, o seno vale meio. Quando eu chego em 45 graus, o seno vale raiz de 2 sobre 2. E 60 graus ele vai valer raiz de 3 sobre 2. Observa que todos eles aqui, todos estão no primeiro quadrante positivo. Quando passa para os outros quadrantes, você tem que fazer uma análise pensando o quê? Pensando sempre na redução na solução do problema, sempre pensando em trabalhar com os sinais do primeiro quadrante. Como por exemplo, se eu pegar aqui, eu quiser determinar o seno de 240 graus, eu sei que os 240 graus ele vai estar correspondendo aonde? Ó? 240 graus ele está no terceiro quadrante, né? Por que terceiro quadrante? Quando nós construímos aqui a circunferência, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter até aqui 180, aqui 270. Então 240 graus ele vai estar aqui, ó,
nessa posição. E eu tenho que observar o que está acontecendo deste lado de cá. Então, se aqui eu tenho 240 graus, quer dizer que vai ser 180 mais 60. Então, esse ângulo aqui correspondente é o ângulo de 60 graus. Corresponde também aos 60 graus no primeiro quadrante. E essa é a redução que eu falo de trazer para o primeiro quadrante. Só que aqui o seno de 60, ele é positivo. No segundo quadrante, também ele é positivo. Quando ele chega aqui no terceiro quadrante, ele passa a ser negativo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o valor correspondente aos 60 graus que você tem lá no primeiro quadrante e observar qual é o sinal que você vai usar. Então, nesse caso, especificamente, o que vai acontecer? O seno de 240 graus, ele vai ser igual a quem? A menos raiz de 3 sobre 2. Isso aí seria uma forma onde você pode resolver a maioria dos problemas que utilizam os ângulos notáveis. Vamos pegar um caso aqui, por exemplo, se você tiver uma expressão para poder calcular, a expressão seria essa aqui, A igual ao seno de 0 mais o seno de π sobre 2 menos o seno de 5π sobre 6 dividido por seno de 7π sobre 6. Isso aqui é um exemplo bem legal para poder entender como funciona a redução do primeiro quadrante. Então, reescrevo aqui, ó, A, seno de 0, eu já sei que ele é 0. Então aqui eu vou registrar 0. Seno de π sobre 2, seno de π sobre 2 vale 1. Então eu vou colocar aqui, ó, mais 1. Seno de 5π sobre 6. 5π sobre 6 seria o quê? Seria π dividido por 6, seria 180 por 6. Vai dar 30. 30 vezes 5, 150. 150 seria o quê? Um ângulo do segundo quadrante. Então ele é positivo. Porém tem um sinal negativo aqui. Não tem problema. Você vai marcar lá. Como ele é 5π sobre 6, ele está relacionado a quem? Ele está relacionado a 30 graus. Então ele corresponde a quem? Corresponde a meio. Corresponde a quem? Corresponde a meio. Então você vai marcar aqui, ó, menos meio. Sobre o seno de 7π sobre 6. 7π sobre 6 também, aqui, ó, está relacionado aos 30 graus, né? Está relacionado a meio. Porém, 7π sobre 6, ele está onde? 180 por 6. Vai dar 30, 30 vezes 7, 210. 210, ele está no terceiro quadrante. Então, ele é negativo, né? Seno negativo. Então, ele vai ficar o quê? Menos meio também. 0 mais 1 vai dar 1. 1 menos meio vai dar meio. Meio dividido por menos meio. Então, seria meio dividido por menos meio. Isso aqui vai ser igual a menos 1. Isso aqui seria uma aplicação do uso da redução do primeiro quadrante. Só para a gente poder entender como funciona essa redução aí, para poder resolver os outros exercícios.